O relator da mini-reforma eleitoral, Rubens Pereira Júnior, apresentou uma nova versão da mini-reforma eleitoral dele, ou seja, o projeto dele. Ele permite doação em Pix para os candidatos nas eleições municipais do próximo ano. Vai lá, abre aspas, quaisquer valores, fecha aspas. O texto não coloca limites e deixa explícito, de novo, quaisquer valores. Bom, ao ser questionado, porém, o deputado afirmou que a doação por esse mecanismo será limitada a 10% do rendimento bruto declarado pelo eleitor à Receita Federal. Ou seja, tem que saber se ele não vai ser um laranja doando um monte de dinheiro que ele provavelmente não tem, né? Vamos lá. Começo contigo, Alan, de novo. Bom, vamos lá, né? Eu acho que quando a gente aqui no país impôs o financiamento público de campanha, a gente gerou um problema, né? Porque agora é o contribuinte que paga a campanha, né, de políticos e cada vez paga mais, porque cada vez eles pedem um preço maior e esse dinheiro poderia estar sendo usado, por exemplo, para saneamento básico. Então, eu vejo que doações, né, na pessoa física, eu não vejo nenhum problema. Agora, com critério que não se use laranja e talvez a gente possa discutir se existe algum limite justamente para evitar algum conflito de interesse. Evidentemente, aquele que doou mais, né, pode ser que ele tenha mais ingerência sobre o governo, peça mais favores para o governo, então a gente também tem que achar algum mecanismo de coibir isso. Mas o financiamento público eu não acho que seja a solução, o modelo do jeito que ele está. Pipeno. Olha, Piotr, eu até agora não consegui chegar à conclusão de que se existe algum modelo ideal para isso. Até porque também se não há financiamento público, e eu acho que é um absurdo ficar aumentando esse bolo de eleição para eleição e tal, porque tem fundo partidário e tem esse financiamento público. São duas coisas importantes. Então, ou seja, são duas boladas de dinheiro. Da mesma forma que o liberou geral para que cada um possa doar o que quiser, pessoas, empresas também possam provocar distorções nisso. Eu acho o seguinte, há um limite hoje, né, para as doações individuais. Eu acho que não deveria ser mexido nisso e eu não vejo razão alguma para que o fundo partidário, o fundo e também o fundo eleitoral, essas duas modalidades sejam todo ano, cada vez mais, engordadas e anabolizadas aí para que haja essa folia, essa gastança com dinheiro público. Ô, Segré, vou lembrar de uma história rápida aqui. Quando ainda havia a possibilidade do financiamento privado de campanhas, um grande banco aqui no Brasil, a candidatura, acho que era da reeleição do Fernando Henrique, se não me engano, exatamente. Aí o banco foi lá e deu exatamente o mesmo valor, eram vultosos milhões, para os dois, exatamente a mesma quantia. Eu fico imaginando quanta confiança na ideologia esse banco tinha, né? Porque ele deu exatamente o mesmo valor. Essa questão de financiamento, e o Pipeno levantou esse dado importante, que a gente chega o que está sobrando dinheiro do mesmo jeito e aumentam cada vez mais. As campanhas são muito caras e não tem retorno desse tipo de coisa. Esse é o detalhe. E parece que a transparência também não é das melhores. E pior, imagina alguém que colocou um aporte para uma campanha de um deputado, um senador, porque entendia que ia ser oposição ao governo. Aí veio o governo, entrega um carguinho aí, um ministério, uma secretaria, uma emenda aqui, uma emenda lá, e ele, de ser oposição, passa a ser aliança do governo. Aí esse que aportou vai falar, cara, devolve meu dinheiro, eu fiz um aporte para você chegar e ser oposição, não parte do governo. Então, primeiro, eu sou contra o apoio a financiamento público. Se qualquer pessoa quer ser candidato que seja, que ele retire dinheiro dele, que se endivide se quiser, em função dessa proposta. Finalmente, quando nós, seres humanos normais, comuns, desses terrenais da Terra, queremos ter uma melhora na nossa vida, ninguém sai pedindo dinheiro para fazer um estudo, para estudar fora, ou para ter uma pós-graduação ou uma graduação. A gente investe o nosso próprio dinheiro ou da nossa família, mas nós saímos pedindo dinheiro e muito menos aporte público. Então, quem quiser ir na candidatura, ele deve ter recursos para isso. E se não tem, hoje com as redes sociais, e o histórico ratifica isso que vou dizer, você precisa de ideias boas, não muito dinheiro. Porque com muito dinheiro você pode enganar as pessoas. E se não, lembremos,
Cacareco na época em São Paulo, o Macaco Tião no Rio de Janeiro, ninguém pediu dinheiro para eles e eles conseguiram um resultado até muito bom para essas campanhas. Então chega de gastar dinheiro público e qualquer pessoa que queira entrar nessa disputa eleitoral, que invista o seu dinheiro, não o nosso dinheiro e muito menos o dinheiro de Pix, que isso pode dar alguma situação. Ninguém investe porque sim. Todo mundo que coloca dinheiro numa campanha está querendo alguma coisa em troca e aí que rige o perigo. Até porque o desapego ideológico dos políticos brasileiros é gigantesco, tá? Não tem assim um apego ideológico assim, né?